Jung, ao lado de Sigmund Freud e Alfred Adler, é um dos 3 pilares fundadores da psicanálise, um conjunto de teorias e métodos psicológicos que buscam liberar emoções e experiências reprimidas, ou seja, trazer à tona o inconsciente. Nascido na Suíça em 1875 e falecido em 1961, Jung deixou um legado monumental em áreas como psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e estudos religiosos. Inicialmente, Jung teve Freud como mentor, mas, após um afastamento doloroso, fundou sua própria escola, a psicologia analítica, distinta da psicanálise tradicional. Enquanto a psicanálise freudiana foca no passado e nas primeiras experiências formativas, a psicologia analítica de Jung prioriza o presente, a mitologia, o folclore e as experiências culturais para entender a consciência humana. Um dos conceitos centrais de Jung é o processo de individuação que busca a realização do eu, essencial para o desenvolvimento humano. Embora não tenha criado uma filosofia sistemática, Jung é reconhecido como um pensador sofisticado, cuja filosofia junguiana influencia diversas áreas das ciências humanas e sociais. Muitas de suas obras foram publicadas póstumamente e alguns textos ainda aguardam divulgação. Entre seus livros mais importantes estão A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e O Indivíduo Moderno em Busca de uma Alma. Link de todos os livros na descrição do vídeo. Além de escritor e pesquisador, Jung foi artista, artesão e até construtor, deixando uma contribuição vasta e inspiradora. Neste vídeo, exploramos 9 lições valiosas que sua filosofia pode oferecer. Jung afirmou: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." Enquanto Freud se concentrava no aspecto empírico da psicologia, Jung era frequentemente visto como um místico interessado em filosofia e temas espirituais, embora preferisse ser reconhecido como um cientista. Seu trabalho consigo mesmo e com seus pacientes o levou a compreender que a vida não se resume a um propósito material, mas também espiritual. Ao direcionar o olhar para dentro, as pessoas podem despertar, encontrar significado, conectar-se com sua história pessoal e seus sistemas de crenças. Muitas vezes, estamos tão focados no mundo externo, na sociedade e em como os outros nos veem, que negligenciamos nossa essência. A persona, o falso eu que apresentamos ao mundo, nos distancia de quem realmente somos. Olhar para dentro nos permite compreender nosso mito pessoal, nossos valores e aspirações, ajudando-nos a definir um rumo e um sentido para a vida. Sem essa introspecção, nossa existência pode se tornar como um sonho alheio, onde apenas seguimos o grupo, seja família, amigos ou colegas. Olhar para dentro é um processo de autodescoberta que exige tempo, meditação, análise de desejos, sonhos, habilidades e talentos. Ao fazer isso regularmente, encontramos a bússola que nos guiará ao longo da vida. Segundo Jung, a totalidade não é alcançada eliminando partes de nós mesmos, mas sim pela integração dos opostos. Jung é conhecido por explorar os conceitos de ânima e ânimos na psicologia, que representam os aspectos contrassexuais da psique. Ele acreditava que se você é uma mulher, possui uma psique masculina interior, ânimos, e se é um homem, tem uma psique feminina interior, ânima. Embora a compreensão atual de gênero tenha evoluído desde a época de Jung, o princípio da dualidade psíquica ainda é útil para entender e trabalhar nossa psique de forma holística. A divisão da psique em 2 partes, nossa identidade de gênero externa e a parte contrassexual subconsciente, pode levar à negligência ou repressão dessa parte oculta, o que pode causar conflitos internos. Para evitar isso, é essencial não apenas reconhecer, mas também aceitar e integrar esses aspectos. Quando harmonizamos esses opostos, nossas interações com o sexo oposto tendem a se tornar mais positivas e equilibradas. Por exemplo,
Uma mulher que busca integrar seu ânimos pode focar em ser mais assertiva e determinada em seus objetivos, sem abrir mão de sua feminilidade. Já um homem pode trabalhar para se conectar mais com suas emoções, ser mais aberto e gentil, sem perder sua masculinidade. Essa integração melhora não apenas o autoconhecimento, mas também as relações interpessoais. Podemos medir nosso progresso observando nosso comportamento, tomando notas diárias sobre como tomamos decisões, interagimos com os outros e expressamos nossas vozes. Equilibrar nossa identidade consciente com nossa sombra e nossa ânima ou animus é a chave para alcançar a totalidade e construir relações mais saudáveis e significativas. Nas palavras de Jung, o sonho mostra a verdade interior e a realidade do paciente como ela realmente é. Não como eu imagino que seja, e não como ele gostaria que fosse, mas como é. Segundo ele, muitos sonhos parecem difíceis de entender à primeira vista, ou até impossíveis, mas quando analisados detalhadamente, podem revelar aspectos profundos e secretos da nossa psique. Para compreendê-los, precisamos mergulhar na complexa rede do subconsciente, superando uma certa resistência interna. Ao decifrá-los, muitas vezes nos surpreendemos ao descobrir como um sonho aparentemente bobo pode expor questões sérias e importantes da nossa mente. Os sonhos se comunicam por meio de imagens e expressam nossos instintos, as entidades mais elementares da nossa natureza. Eles são como faíscas do inconsciente, revelando a realidade interior e a verdade de quem somos. Por isso, são ferramentas extremamente valiosas, não apenas na psicoterapia, mas também no autoconhecimento. Você pode analisar seus sonhos por conta própria, sem depender exclusivamente de um contexto terapêutico. Para começar, anote-os imediatamente ao acordar. Deixe um caderno e uma caneta próximos à cama para facilitar esse registro. Mais tarde, reserve um momento tranquilo para reler o sonho e identificar palavras-chave. Faça associações entre essas palavras e seu dia a dia. Por exemplo, se uma xícara de chá aparece no sonho e você a reconhece como um presente de um amigo, isso pode indicar questões pendentes com essa pessoa. Depois de estabelecer essas conexões, comece a interpretar o sonho, ligando todos os pontos. Imagine, por exemplo, que no sonho você está indo para a cozinha buscar a xícara, mas um barulho alto do lado de fora o assusta, fazendo-o pensar em voltar correndo para o quarto. Uma interpretação simples poderia ser que você precisa enfrentar um medo para se reconectar com esse amigo. Sonhos podem ser muito mais complexos e quanto mais palavras-chave e associações você identificar, mais profunda e detalhada será a interpretação. Ao analisar seus sonhos regularmente, você pode desvendar insights valiosos sobre si mesmo e sobre os desafios que precisa enfrentar. Para citar Jung, aquilo a que você resiste persiste. De acordo com ele, quanto mais você resiste a algo na vida, mais você atrai isso para si. Fugir dos seus medos só fará com que a vida crie situações que o forcem a enfrentá-los. Na psicologia, a resistência amplifica os problemas, enquanto a felicidade, o bem-estar e a saúde psicológica estão diretamente ligados à forma como lidamos com os aspectos negativos da vida, e não à forma como os evitamos. Quando negamos nossos problemas, lutamos contra eles de forma agressiva, ou nos fixamos em sentimentos como mágoa, tristeza, ansiedade ou raiva. Estamos resistindo a enfrentar a raiz do problema. Quanto mais nos apegamos a uma atitude negativa ou deprimida, mais dificultamos a resolução da questão. Portanto, é essencial trabalhar nossos sentimentos para manter a saúde psicológica. As formas mais comuns de resistência incluem negar a situação, minimizar o problema, culpar outras pessoas ou circunstâncias e tentar mudar os outros em vez de enfrentar a nós mesmos. Muitas vezes, ficamos presos a sentimentos não resolvidos porque não os analisamos profundamente. Para resolver um problema, o primeiro passo é aceitar que ele existe.
Abandonar a luta e aceitar a realidade como ela é fundamental. Por exemplo, imagine que você está lutando para manter seu emprego. Seu relacionamento com seu chefe está ruim e você ainda precisa pagar a hipoteca da casa. No fundo, você tem medo do que aconteceria se perdesse o emprego, a casa ou até mesmo sua família, caso seu cônjuge o abandonasse. Nessa situação, você pode tender a minimizar o problema, esconder a realidade do seu cônjuge e evitar conversas difíceis com seu chefe. No entanto, quanto mais você resiste a enfrentar essas questões, mais a situação piora. A resistência só prolonga o sofrimento. Para mudar é preciso encarar a realidade, ter conversas honestas e buscar soluções, mesmo que isso seja desconfortável. Só assim você poderá superar os desafios e encontrar um caminho mais saudável e equilibrado. Jung nos ensina que a superstição primitiva está logo abaixo da superfície até mesmo dos indivíduos mais obstinados. Segundo ele, não importa o quão perspicazes acreditemos ser, ainda somos influenciados pela mitologia comum, pela religião dominante e pelas superstições culturais. Jung acreditava que justamente aqueles que se consideram imunes a tais influências são os que mais sucumbem a elas. Por isso, é crucial reconhecer nossa vulnerabilidade a esses elementos. Um dos conceitos centrais de Jung é o de inconsciente coletivo, que se refere a uma consciência comum a toda a humanidade. Ele propôs que aspectos fundamentais da vida, como a sexualidade, estão ligados a imagens primordiais que emergem desse inconsciente coletivo. Essas imagens, formadas ao longo de milhares de anos, influenciam nosso cotidiano. Nossos problemas básicos não são novos. Foram vividos e repetidos por nossos antepassados, e seus vestígios permanecem em nosso inconsciente. As superstições são uma das formas pelas quais os humanos tentaram lidar com esses desafios ao longo da história. Jung defendia que não faz sentido fugir das superstições primitivas. Em vez disso, é mais saudável reconhecê-las e integrá-las à nossa cultura evoluída, por mais absurdas que possam parecer. Uma das melhores maneiras de evitar sucumbir a elas é parar de acreditar que somos imunes à sua influência. Por exemplo, Jung observou que muitas fobias, como o medo do escuro, de sons altos, de pontes ou de sangue, têm raízes no inconsciente coletivo. Mesmo em lugares onde não há cobras, como na Grã-Bretanha, muitas crianças desenvolvem um medo inexplicável desses animais. Esse temor está enraizado em mitos e superstições antigas, como a cobra no Jardim do Éden, e pode ter tido uma vantagem evolutiva ao ajudar nossos ancestrais a evitar perigos. Em vez de ignorar esses medos, é mais sábio reconhecê-los e agir com cautela. Integrar superstições à nossa vida de forma consciente, sem abandonar a razão, pode ser benéfico. Por exemplo, mesmo que não haja cobras na região onde você mora, usar sapatos ao caminhar em áreas naturais é uma precaução sensata. Reconhecer e respeitar essas influências primitivas, sem deixar que dominem nossas decisões, é a chave para um equilíbrio saudável entre o racional e o simbólico. Como Jung disse uma vez, pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga. Segundo ele, o ato de julgar revela mais sobre quem julga do que sobre quem está sendo julgado. Isso ocorre porque o julgamento está baseado no mecanismo de projeção. O que nos incomoda nos outros muitas vezes reflete algo que não resolvemos dentro de nós mesmos. Observar como as ações alheias nos afetam pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a resolução de conflitos internos. Além disso, é uma questão de empatia e moralidade pensar antes de criticar. Como diz o ditado, não julgue alguém até que você tenha caminhado 1 quilômetro no lugar dele. Existe uma linha tênue entre ser sincero e ser julgador. Ser excessivamente honesto sem filtrar seus pensamentos pode levar a reações impulsivas e julgamentos injustos, já que você não conhece todos os detalhes da vida da outra pessoa. Portanto, é essencial reservar um tempo para refletir, analisar uma situação sob diferentes perspectivas
e considerar o contexto antes de agir. Por exemplo, se um colega de trabalho está apresentando um desempenho abaixo do esperado, em vez de criticá-lo imediatamente, procure conversar com ele. Pergunte o que mudou, se há algo afetando o seu trabalho e como você pode ajudar. Essa abordagem não só evita conflitos desnecessários, mas também fortalece relacionamentos profissionais e pessoais. Em resumo, pensar antes de julgar é um exercício de empatia, autoconhecimento e maturidade. Ao adotar essa prática, você não apenas se torna uma pessoa mais compreensiva, mas também contribui para um ambiente mais harmonioso e produtivo. Jung nos alerta que, através do orgulho, estamos constantemente nos enganando. No entanto, lá no fundo, abaixo da superfície da consciência, uma voz suave e delicada nos sussurra: algo está fora de sintonia. Segundo Jung, muitas vezes temos medo de olhar para dentro de nós mesmos e de enfrentar o trabalho árduo necessário para o autoconhecimento e o crescimento. Para nos proteger desse medo, acabamos adotando comportamentos defensivos, como o orgulho excessivo, que Jung via como uma forma de auto-engano. Esse orgulho nos impede de viver uma vida autêntica e plena. Mostrar orgulho excessivo é, na verdade, um sinal de fraqueza, não de força. A neurose, por exemplo, está frequentemente associada ao orgulho. Pessoas neuróticas tendem a evitar atividades ou situações que possam ameaçar seu ego ou autoimagem. Elas podem até desistir de certas carreiras ou oportunidades por medo de falhar ou de não corresponder às expectativas. Esse comportamento de evitação ocorre de forma automática, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Por exemplo, muitos de nós gostamos de desenhar ou pintar, mas evitamos comprar materiais por medo de descobrir que não somos tão talentosos quanto gostaríamos de ser. Preferimos justificar que não temos tempo para essas atividades do que enfrentar a realidade de que estamos no nível inicial e precisamos praticar muito para melhorar. Outro exemplo é permanecer em um emprego insatisfatório por medo de iniciar uma busca por algo melhor e enfrentar a possibilidade de fracasso. O orgulho nos impede de correr riscos e de crescer. Para evoluir em qualquer área da vida, é essencial cultivar a humildade. Isso significa reconhecer que não somos tão grandes quanto pensamos, aceitar nossas limitações e estar dispostos a trabalhar para melhorar. Só assim podemos superar o orgulho excessivo, enfrentar nossos medos e alcançar um crescimento verdadeiro e significativo. Jung escreveu: a vida realmente começa aos 40. Até então você está apenas fazendo pesquisas. Ele mesmo viveu uma vida longa e plena, desfrutando de uma família estável, uma situação financeira confortável, uma carreira de sucesso e fama internacional. No início, Jung foi aprendiz de Freud, mas por volta dos 37 anos, afastou-se dele para seguir seu próprio caminho, fundando a psicologia analítica. Esse rompimento ocorreu após a publicação de sua obra Psicologia do Inconsciente, momento em que Jung passou a explorar territórios desconhecidos, perdendo a maioria de seus amigos, exceto 2 colegas. Nessa mesma época, Jung deixou seu cargo médico em Burghölzli e encerrou seu relacionamento com sua amante, que também era sua assistente de pesquisa. Essas mudanças trouxeram turbulências, mas aos 40 anos, ele finalmente se estabeleceu como uma figura independente, com sua própria escola de pensamento e um caminho único. Assim como Jung encontrou sua voz aos 40, cada um de nós também pode. Até essa idade, muitas vezes seguimos caminhos abertos por outros, aprendemos com mentores e hesitamos em desviar do convencional. Porém, por volta dos 40, começamos a perceber quão curta a vida é e a importância de buscar nossa própria identidade, custe o que custar. Nessa fase, já vivemos cerca de metade de nossas vidas, mas ainda há muitas possibilidades pela frente. Aos 40, tendemos a nos sentir mais confortáveis em nossa própria pele, mais confiantes em nossas habilidades e menos preocupados com a opinião alheia. É uma época em que temos a experiência necessária para fazer mudanças radicais
e seguir nossos verdadeiros propósitos. Portanto, até os 40, devemos nos concentrar em aprender com os outros e explorar diferentes áreas para descobrir o que realmente nos inspira. Depois disso, é hora de nos tornarmos independentes, encontrar nossa própria voz e estabelecer nossos princípios de vida. Envelhecer, nesse sentido, não é um declínio, mas o início de uma jornada autêntica e significativa. Em nossa citação final de Jung para este vídeo, ele disse: "A razão do mal no mundo é que as pessoas não são capazes de contar suas histórias." Como psicoterapeuta, Jung entendia a importância de dar espaço aos pacientes para compartilharem suas próprias histórias. Durante uma confissão ocorre um processo de transferência, no qual elementos subconscientes, como desejos ou medos ocultos, são trazidos à superfície da consciência. Jung chamou esse processo de integração de individuação, um caminho de longo prazo para alcançar a totalidade do ser. A individuação não precisa acontecer apenas no contexto da psicoterapia. Uma forma simples de iniciar esse processo é escrever sua história. Tudo o que você precisa é de uma caneta, papel, um pouco de tempo e tranquilidade. Se preferir, você pode contar sua história para um amigo próximo ou gravá-la em áudio. O importante é expressar não apenas os eventos físicos que aconteceram com você, mas também seus sonhos, pensamentos, interpretações e visões para o futuro. Afinal, não somos apenas o que nos aconteceu, mas também como interpretamos essas experiências e o que sonhamos ser. Escrever ou contar sua história ajuda a moldar sua própria mitologia pessoal. Ao fazer isso, você pode alcançar um estado de totalidade, onde todo o seu potencial é trazido à consciência. Só então podemos viver com plena autoconsciência, entendendo quem somos e para onde queremos ir. Se você gostou deste vídeo e está curioso para explorar como a sabedoria filosófica e psicológica pode transformar sua vida, você está no lugar certo. Este é apenas o primeiro de uma série de conteúdos que vamos trazer, mergulhando fundo em temas fascinantes que unem filosofia e psicologia para ajudar você a encontrar sucesso, felicidade e autoconhecimento. Então, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar essa jornada conosco. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.